Sou fruto da violência, a violência deste chão. Em cada rosto batido por chibatas atrevidas, criaram em mim feridas cravadas no coração. Junte tudo à injustiça, daí nasceu Lampião. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça deste chão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou o governador do sertão. Alguém me pediu para eu falar sobre a conversa que eu tive com a Cila, lá na pedra, naquela pedra em Angico. Aquela matéria que não foi para o ar. Não foi para o ar por causa dos problemas que aconteceram na TV Tupi e o filme ficou jogado. Essa matéria eu fiz já em 1978, deixa eu ver, por aí, certo? 74, eu acho. Eu fui a Angico com a Cila, certo? Para mostrar o local onde tinha acontecido a emboscada, a morte dos cangaceiros e tudo. Bom, primeiro a Cila ficou muito emocionada quando chegou naquele ambiente, vendo aquele Rio São Francisco, depois vendo a trilha e a chegada em Angico. Foi um momento, o cinegrafista que fez isso chamava-se Heitor Casaro, grande cinegrafista, certo? E nós fomos lá, tá? Aí ela falou, aí procuramos um local para fazer a melhor matéria, a coisa mais importante, e foi exatamente numa pedra grande que ficava no alto aqui e dava a vista para a parte de baixo. Exatamente aquele local onde os soldados da Volante entraram. Aí ela começou a conversar comigo, tá, batendo papo, etc. E aí ela me falou, nós estávamos aqui, eu e a Maria Bonita, no dia anterior à emboscada em Angico. E eu falava para Maria que eu estava preocupada, que eu não estava achando muito confortável aquele quadro, que eu acho que a mulher tem isso, né? Ela tem aquela coisa, aquela subjetividade mais forte, ela tem mais, sei lá, aquele sentido de ver as coisas com mais exatidão, ou pelo menos dentro do que pensa. E ela falou, não sei se ela exagerou, porque uma coisa é você falar 30 anos depois daquilo que aconteceu, mas ela lembrou isso. Ela disse, eu falei. E a Maria Bonita, aí eu vi umas luzes lá embaixo, e eu achava que as luzes, eu disse para Maria Bonita, aquilo ali são os macacos. E a Maria Bonita falou, não, esses são os vagalumes. É claro que 30 anos depois, nós sabemos que deviam ter sido vagalumes mesmo. Porque os soldados só chegaram lá de manhã cedinho, entendeu? Não chegaram na noite anterior. Não se instalaram lá embaixo. Mas importa. Aí conversamos mais sobre o cangaço. E ela falou, olha, Mesquita, a vida do cangaço não era mar de rosas. Não era. Existiam muitas desavenças entre as mulheres, brigas.
Tinha momentos que uma mulher não deixava de falar com a outra por encrencas. Existiam também assim, aquelas traições. Porque veja bem, quando a gente sai de casa, quando a gente casa, uma coisa é você casar, você sair, ter o seu casamento de véu e grinalda, ter a sua festa, isso é uma coisa. E naquela época era muito mais importante o casamento. Os pais esperavam a data para casar. Nós não tínhamos isso. Eu fui retirada também, retirada de casa para acompanhar uma pessoa que eu nem conhecia. Entende? Como é que você pode querer que eu tivesse de cara uma paixão profunda pelo Zé Sereno? Não, nós tínhamos uma convivência amigável. Depois eu soube por algum tempo que realmente assim, teve problemas depois que saiu do cangaço também, certo? Em São Paulo já. Bom, mas isso é um detalhe. Então ela falou isso, ela falou, veja, é legal. Veja se é legal a Dadá sair com 12 anos, sendo violentada por um cara muito mais velho do que ela, um baita de um homem, era uma menina. Ela não teve a chance de brincar como criança. Ela não teve. Foi aí. Certo? E depois teve que seguir o homem. E parece que ela se apaixonou por ele depois. Porque ele se tornou para ela um pai. Mas existiram outros. Certo? A Lídia, por exemplo, a Lídia foi para o cangaço empolgada com o cangaço. Mas quando chegou no cangaço, ele chegou com quem? Quem foi que levou? Zé Baiano. O Zé Baiano era um homem violento. Como é que alguém poderia gostar de um homem desse? Aí ela falou, além de feio, era violento, certo? Aí eu até falei, bom, mas feio por feio, e o Lampião era bonito, ou Sila? Ela falou, não era também não, o Lampião era o Lampião, né? O Zé Baiano era um Zé qualquer. Mas era primo do teu marido. Era, mas eu já sabia disso, porque o Zé Sereno já tinha falado que ele era violento. Então, veja, quantas violências existiram ali. Como é que foi o criança retirar a Dulce com 13 anos de casa, levar-a para um pátio onde estavam os cangaceiros e violentar ali na frente dele? Uma coisa terrível. Você acha que isso é um espetáculo que agrada? Você acha que isso é uma situação que pode agradar a meninas, adolescentes? Nem adolescentes eram crianças. E se viam misturadas com homens fortes, briguentos, violentos, que matavam, que faziam coisas tenebrosas. Não adianta você querer dizer que era santo, não era. Não era ambiente, não era um santuário. Era uma coisa complicada, difícil, violento. E as mulheres estavam todas nessa questão, certo? Aí eu falei, pô, mas tudo bem, mas vocês não fugiam, não tentavam fugir, Sila? Que fugir? Você acha que uma criança de 13, 14 anos podia até ter vontade, mas não faziam isso, porque a fuga era o caminho para a morte. Você queria o quê? Que as meninas conseguissem fugir? A gente conversava, nós conversávamos. E a gente falava dessa situação, mas ninguém tinha coragem de cair fora. Porque os homens eram fortes e violentos. De um modo geral, eram violentos. Tinha uma figura ou outra, tinha um cangaceiro ou outro. Aí eu falei, pô, mas tudo bem. Mas você me disse, Sila, que era uma família. Ela falou, claro que era uma família. Na família não tem briga, nas famílias? Agora, numa família grande, onde a morte é o sinal de tudo, você quer o quê? Que seja harmoniosa, alegre? A alegria existia naqueles bailes, isso sim. Os bailes é que davam um tom mais agradável a todos nós.
certo? Aí ela falou, um dia eu perguntei para o Lampião, como é que começou essa história do perfume? Aí ele disse assim, olha, ninguém pensava em perfume, coisa nenhuma. Foi quando atacamos lá a baronesa de Pajeú, sei lá, aquela baronesa. Chegamos lá dentro, tinha tanto perfume que nós resolvemos pegar tudo aquilo, botar tudo no saco e levar embora. E percebemos que o perfume tinha que fazer parte do cangaço por causa da situação de penúria que viviam os cangaceiros do mato. Aí ela insistiu. Agora, os bailes eram interessantes, porque vinha gente de um lado, vinha gente de outro, vinha moças convidadas, e essas moças se empolgavam às vezes e tinham vontade de entrar. Algumas entraram no cangaço por isso. Bom, Sila, a vida era boa ou era ruim? Aí ela olhou para mim e falou, se eu tivesse de escolher, hoje eu não iria. Não posso me arrepender porque tudo já passou. E também porque, de certa forma, o cangaço tomou nova forma por causa da intervenção que vocês fizeram em 1968. Porque antes nós éramos também bandidas. As pessoas que sabiam que eu era cangaceiro eram poucas, porque eles não diziam, certo? Olhavam para a gente com um olhar de tragédia. Lógico que depois aí mudou o panorama, aí nós começamos a entender o cangaço como uma história. Mas se você olhar ao pé da letra, não era uma coisa agradável, não era. Mas somos a história. E é verdade, é verdade. Todas elas foram convencidas de que eram uma página da história do Brasil. Por isso é que elas mudaram seu comportamento em relação ao cangaço, porque todas elas pensavam aquilo que a Sila me falou em cima daquela pedra. Todas. Todas. Não sei a Maria Bonita, não sei. Não conversei com ela e não posso saber. Mas a grande verdade é essa. Não existia o grande fator alegre. Existiam os bares. E hoje, para a gente, é lógico que tudo isso é uma história, tudo isso leva a histórias contadas como essa que eu estou contando aqui, a pedido de um amigo meu, que falou, Mesquita, fala sobre aquela conversa em cima da pedra. E eu estou falando, certo? E lógico que para os historiadores, para os pesquisadores, tudo isso é muito importante, porque isso levou o quê? A filmes novos, certo? A livros novos, ao cordel se empolgar cada vez mais com o cangaço e as histórias se proliferarem. O meu livro, Raízes do Cangaço, que, olha, eu acho que é o primeiro livro que vai buscar raízes para mostrar as consequências, que vai nas causas e nas consequências, certo? Essas batalhas todas que eu mostro nesse livro, antes de chegar ao cangaço, são as raízes que levaram o cangaço à grande revolta, certo? E esse livro, graças a Deus, está empolgando muita gente. Eu tenho recebido manifestações, as pessoas têm falado que estão gostando. Esse livro está sendo usado em escolas em Paulo Afonso, segundo o meu amigo Omar Torres, que ele quer que chame Omar Terra, porque ele é um homem da terra, um homem do sertão. Mas esse livro já está em bibliotecas. Algumas nós fizemos doações para algumas bibliotecas do Nordeste, certo? Então já faz parte de um acervo cultural que é interessante. Aliás, eu já estou a caminho de um outro livro que é sobre o cangaço, mas tem uma dimensão bem diferente. E vocês vão gostar, eu tenho certeza. Eu estou gostando. E para quem eu estou mostrando, as pessoas,
que ideia legal, tá? Então, enfim, então por aí. Mas Raízes está aí, espalhado pelo Brasil. Raízes do Cangaço, espalhado por todas as livrarias. O Dedé Livros aí, em Carpina. Carpina fica perto de Recife, para quem não sabe. Em Caruaru, livrarias de cultura, de Natal, de Mossoró, onde o Lampião virou sargento. Perdeu aquela patente. Enfim, na Paraíba, graças a Deus, agora na Paraíba também. O sebo cultural do meu amigo Heriberto. Também, aonde mais? Campina Grande, do João Dantas. E o João Dantas quer que eu vá lá para fazer um lançamento pessoal, presencial. Eu vou, assim que acabar essa pandemia desgraçada que está matando todo mundo. Deus me livre, aí não. Eu quero ficar por aqui. Enfim, Natal falei, Fortaleza também, Recife também ali perto, João Pessoa também, certo? Enfim, e São Paulo. Um abraço a todos, vamos em frente, falando sempre, contando histórias para vocês. Um grande abraço, tchau. Em cada grão de areia, um pedaço de miséria. Um pedaço de miséria em cada grão de areia. Meu sertão, terra sofrida, onde morre a esperança. Em cada chão pisado, um pedaço de vingança. Em cada chão pisado, pedaço de vingança. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. E o cipó de aroeira vai dar no lombo